Olá a todos, eu sou Israel Iago, aqui no podcast Sem Alienação, e no episódio de hoje a gente vai continuar nossa saga do livro, comentando sobre o livro Maléfico pelo Design. Se você ainda não viu os últimos episódios, recomendo, mas esse aqui é o episódio do sexto capítulo de um livro que fala sobre como que te manipulam, né, usando os pecados capitais, como referência, no caso. Então, o ser humano ele apresenta um conjunto de comportamentos representados pelos sete pecados capitais, que o livro ele faz esse grande agrupamento, e ele ensina designers como que esses fenômenos psicológicos, como esses comportamentos que o ser humano demonstra, nos afetam, como que você consegue projetar algo pensando nesses vícios, digamos assim, né? O episódio, então, ele se trata do como que esse design te leva à tentação, né? Como que eles te induzem usando um design, projetando algo. E o episódio é sobre a luxúria. Aqui, o autor define um pouquinho diferente a luxúria de alguns lugares que eu já vi, né? Em poucas palavras, a luxúria, na definição do autor, é intenso desejo por alguma coisa. Nesse contexto aqui, é intenso desejo por algo. É uma emoção forte, então o autor coloca como isso aqui é uma emoção muito forte, e quem consegue controlar suas emoções meio que consegue induzir ou comprometer muitos aspectos da sua vida. Ela consegue te induzir a muitos comportamentos que talvez você não faria. O objetivo do podcast aqui não é te dizer exatamente o que você tem que fazer, tá? É entender o que fazem e, baseado nisso, você consegue entender melhor o que seria interessante você fazer, tá? Então aqui a gente só vai entender o que fazem, um pouco do que fazem, tá? Porque tem muitos outros fenômenos que a gente não comenta, que o autor nem chega a abordar, no caso. Bom, eu queria começar o episódio de hoje te elogiando, né? Se você está aqui ouvindo, meus parabéns, tá? Você está no caminho certo. Você é uma ótima pessoa, você é maravilhoso. E com esse podcast, com esse episódio, talvez você se torne um pouquinho melhor. E por que eu tô elogiando você? Porque esse aqui é o primeiro ponto que o autor ele faz. O que empresas, companhias, grupos, o que indivíduos, às vezes, o que fazem contigo? Eles lisonjeiam você. E por que fazem isso? Porque elogio funciona mesmo que insincero, mesmo que falso. Pode ser verdadeiro, pode ser pago pra isso. Pode ser alguém querendo tirar vantagem de você. Não interessa. Se uma pessoa te elogiar, no seu subconsciente você tem um olhar mais favorável pra essa pessoa, tá? E qual que é a ideia? Se você. Se no teu subconsciente alguém te elogia e aquilo ali afeta o teu comportamento, vão te elogiar. Contra o seu interesse, para o seu interesse, independente. Pessoas vão te elogiar para te induzir a algo. Tem que tomar cuidado. Então, elogiar é um negócio bem interessante, tá? Se você só elogiar uma pessoa, naturalmente os outros vão tender a gostar mais de você. Esse que o autor ele acaba colocando, né? Porque tem um aumento da autoestima de quem tá recebendo o elogio, mesmo sabendo que é falso, ele acaba afetando, as pessoas acabam considerando mais a outra. Tem um. Tem algo que eu já vi isso acontecendo nos últimos tempos aí, que é assim, eles falam uma característica genérica sobre você. Ah, se você tá consumindo isso aqui, você é uma pessoa muito consciente, você é uma pessoa muito responsável, você é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. É, características genéricas daquele grupo de pessoas que irão comprar. Eles fazem esse pequeno elogio, digamos assim, e colocam algo para te vender. Então, eles aumentam um pouco da sua autoestima. Ah, sou uma pessoa muito consciente, uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito é, interessada nesses problemas, assim. E colocam isso aqui para mim, para que a minha autoestima se eleve um pouco e eles consigam ganhar dinheiro em cima disso. Consigam capitalizar, digamos assim, em cima desses elogios. E os elogios podem ser falsos, tá? Existe, inclusive, o autor dá um exemplo, ele mostra o site, uma plataforma lá, um site que você consegue pagar para esse grupo de pessoas fazer um elogio a uma pessoa que você quer. Então você paga lá, sei lá, 5, 10 dólares, dá lá o número, né? E o serviço é esse, as pessoas simplesmente recebem elogios. Você compra elogio para outra pessoa. E isso influencia a pessoa. Isso no subconsciente influencia, tá? O, o autor ele comenta sobre a gente gosta das pessoas que se desempenham bem, né? Pessoas que estão, digamos assim, no topo. A gente tem uma tendência a gostar delas. Porque elas estão no topo. Então elas têm alguma qualidade boa, digamos assim. Só que se a pessoa for muito perfeita, muito longe da nossa realidade, a gente não gosta dessa pessoa. E fizeram um experimento para tentar testar isso aí, o quanto que isso
quanto que isso nos influencia. Então a gente gosta das pessoas que estão no topo, mas não as que estão longe o suficiente de ser impossível de nós alcançarmos elas, digamos assim. Então a gente quer uma pessoa quase perfeita. Uma pessoa perfeita a gente não gosta porque é perfeito. E a gente não chega lá, digamos assim. O quase perfeito a gente gosta. O experimento que fizeram para poder testar essas ideias assim era o seguinte: você ficava lá escutando uma gravação de uma pessoa respondendo um conjunto de perguntas. Tinha uma pessoa que era praticamente perfeita, não errava praticamente nada e acabava ali a gravação. E você tinha que dar um review sobre essa pessoa. O que você achava dela e tudo mais. Algumas pessoas escutavam a gravação normal e a gravação modificada dessa pessoa perfeita. A modificada era o seguinte: depois que acabava o áudio, ainda tinha uma pequena continuação, então não acabava o áudio, né? Tinha uma pequena continuação. E essa pessoa perfeita, ou quase perfeita, digamos assim, ela acabava derramando café no corpo dela. E dava uma reclamada ali e tudo mais, né? Então você fala assim: ó, essa pessoa, praticamente perfeita, que tá respondendo tudo certo as questões, ainda é humana, ainda erra, que nem eu erro, digamos assim. Então, esse grupo de pessoas que escutou esse entrevistado ali, que escutaram essa gravação, que derramava o café, esse grupo de pessoas gostavam mais dele, davam um review mais positivo. Então, a pessoa é muito boa. Só que se ela demonstrar um pouco de falha, você gosta um pouco mais dela ainda. Então, o errar, o ser humano, digamos assim, o ter falhas e defeitos, é um negócio interessante. Ele até dá uma recomendação lá de relacionamento, que se você tem um nariz muito grande, um dente muito grande, uma orelha diferente, não sei o quê, você joga isso aí porque é algo que diferencia, digamos assim, né? Mas ele dá um exemplo lá. Enfim, isso aqui não é interessante pra gente. Isso aqui ficou conhecido como efeito Pratfall, que a gente quer uma pessoa quase perfeita. Se a pessoa for muito perfeita, muito longe da nossa realidade, a gente não gosta. Se a pessoa for quase perfeita, demonstrar sinais humanos, a gente acaba gostando dela. Celebridades e pessoas públicas, por exemplo, podem utilizar desse fenômeno. Não demonstrar ser perfeito, mas ter um pouquinho de falha faz as pessoas gostarem ainda mais de você. Então, tomar cuidado com isso, no caso. Nesse mesmo experimento, eles fizeram. Eles continuaram, no caso do experimento, né? Você não tinha só a pessoa que era perfeita, o cara que acertava quase tudo. Você tinha a pessoa que era, assim, comum pra baixo ainda, pessoa muito ruim. Então você tem a pessoa quase perfeita acertando todas as questões que estão pedindo ali e tudo mais, e tem uma pessoa medíocre, uma pessoa muito ruim. Essa pessoa muito ruim tinha a versão dela normal, só errando as coisas e tudo mais, e tinha a versão modificada, a versão com derramamento do café. Então tinha que nem a pessoa muito boa, muito quase perfeita, e a pessoa muito medíocre, muito ruim. Você tinha esses dois extremos. Da pessoa muito ruim, se ela era muito ruim, ela tinha um review meia boca, um review mais ou menos. Só que se ela derramasse o café, o review dela piorava. Então o efeito Pratfall, ele fala não só você tem que ser, se você for bom, muito bom e demonstrar a humanidade, isso puxa algo pra você, demonstrar que você é humano, que você é próximo das pessoas, isso puxa mais pra cima ainda o quanto vão gostar de você, como se você for muito ruim, medíocre, digamos assim, e você demonstrar esse tipo de falha, piora. Então é um efeito que, na verdade, ele sempre vai melhorar você, sempre demonstrar que você é humano, você sempre vai sair melhor. Não. Se você for muito bom e demonstrar que você é ser humano, você tem falhas e erros, melhor, ele potencializa o teu resultado. Só que se você for muito ruim, com um resultado muito negativo, você muito para baixo, ele vai potencializar, ele vai deixar mais para baixo ainda. Então ele estica o que você já tem de resultado, digamos. Por isso que se você for muito ruim em algo, não pode demonstrar que você é mais ruim ainda, porque senão o review que as pessoas têm de você, a maneira como as pessoas percebem você, piora. Tá? Só pra gente poder comentar sobre o fenômeno como um todo, né? Esse aqui é um dos. Como que o autor ele comenta, né? Sobre o nosso comportamento. Ele fala sobre perguntas. E isso aqui é interessante porque ele mexe um pouco com política e tudo mais. E reviews também. O que você pode confiar ou não na internet. Ou em programas de TV, ou seja lá o que for. Ele diz assim: perguntas enviesadas influenciam o voto da pessoa. Porque existe uma mensagem por detrás daquela pergunta. Eu vou repetir, vamos lá. Se eu te fizer uma pergunta, já querendo que você me dê uma resposta, eu consigo. Eu consigo esticar os dados, o resultado que eu vou obter, para que eu tenha a resposta que eu estou procurando. Então, qual que é a ideia aqui? Eles tinham lá esse. Eles estavam defendendo isso do tabaco.
O autor ele dá esse exemplo. Estavam tentando defender essa indústria do tabaco lá nos Estados Unidos. E a ideia era denegrir a imagem do cara que estava indo contra a indústria do tabaco. Eles queriam, tipo, denegrir a imagem dele. Ele ia ser candidato, ele ia ser alguma coisa lá. Eles queriam denegrir a imagem dele. Então, em vez de simplesmente fazer perguntas, se você vai votar nele ou se você gosta dele, não sei o quê, com as perguntas, eles enviesavam as respostas. Então, eles falavam assim: ah, você vai votar nesse cara sabendo que ele faz tal coisa, ele é anti não sei o quê, ele é anti não sei o que lá, ele é contra essa pauta que você gosta. As perguntas elas eram projetadas para induzir um entendimento na pessoa. Então é quase como se fosse assim: ah, você é a favor, sei lá, a esse comportamento aqui, a esse grupo, essa pauta, sabendo que quem é a favor dela gosta disso, ou quer aquilo. A tua pergunta é para induzir a pessoa à resposta que você quer. Eles conseguiram medir o efeito disso, eles conseguiram reduzir lá de. Antes das perguntas, a pessoa era tipo 40% eram a favor do político. Depois das perguntas, 20% eram a favor do político. Porque nas perguntas, que supostamente seriam neutras, não enviesadas e tudo mais, nas perguntas você traz uma mensagem. E você tem que tomar cuidado com isso, porque o autor ainda dá um exemplo nesse mesmo capítulo, mas não é nesse momento, né? Ele dá um exemplo lá que. Ah, você quer um produto de maior qualidade? Venha com a gente. Tá satisfeito com o competidor? Venha com a gente. A pergunta deles já fala assim, ó, você está insatisfeito e aqui nós temos algo para ti. Eu não lembro exatamente qual era a pergunta, tá? Mas eles dão esses exemplos. As perguntas te influenciam, porque uma pergunta traz uma mensagem. Uma pergunta não é neutra, digamos assim. Então, qualquer review, qualquer pesquisa que fazem aí de coisa política e tudo mais, já tem que duvidar um pouco mais, porque você não sabe exatamente como que foi feita a pergunta. Com qual tom a pergunta foi feita. Ah, você gosta desse político sabendo que ele já fez tal coisa? Sabendo que no ano tal ele fez não sei o que lá? São perguntas que te induzem uma resposta. Então, induzir a opinião de uma pessoa com pergunta é algo que fazem, é algo real, algo que tá no nosso subconsciente, a gente às vezes não percebe, digamos assim. É difícil de perceber isso. Toma cuidado. O autor ele fala de um tema de fazer tribos. Esse aqui é um tema bem polêmico, digamos assim, porque ele mexe bastante com aquele negócio de vieses, tá? Qual que é a ideia aqui? Existem tribos, existem grupos. Então, existem grupos de diversas coisas. E você pode criar um grupo da maneira que você quiser, com a classificação, com a régua, com a métrica que você quiser. Então, existe aqueles que estão dentro do grupo que você criou, ou fora do grupo. E esse grupo pode ser totalmente arbitrário, tá? Não tem problema. Existe esse fenômeno que a gente é enviesado, que é o viés do grupo. Que você dá um tratamento especial mais favorável aos que estão dentro do grupo, em comparação, ou mais desfavorável aos que estão fora. Então você tem um desbalanceamento do quão favorável você vê as pessoas que estão dentro ou fora desse grupo. Que pode ser qualquer grupo, com qualquer métrica, por qualquer motivo. Não interessa se ele é algo muito importante ou algo não tão importante assim. Um exemplo de grupos assim que o pessoal usa bastante na política e tudo mais. Gênero, raça, classe social, ideologias como socialismo e feminismo usam bastante desse fenômeno de dentro do grupo, fora do grupo. Por quê? Porque você define o que é um grupo, você fala, existe nós dentro desse grupo e existe os outros fora do grupo. Naturalmente, o viés na cabeça do ser humano tende a. Aqueles que estão dentro do grupo são mais favoráveis, são mais amigáveis, fazem parte de algum jeito de mim. Não parte de mim, mas eu compartilho características que esse grupo, consequentemente, eles são melhores que os outros, porque eles têm uma característica em comum comigo. Vamos definir um grupo aleatório aqui. Pessoas que leem um livro por mês. Isso aqui é um grupo aleatório que inventei agora. Existem aqueles que estão dentro do grupo e aqueles que estão fora do grupo. Se você tá nesse grupo, nós vamos nos ver de uma forma mais favorável contra aqueles que estão fora do grupo. Viés na nossa cabeça. Isso aqui é dentro, digamos assim, não é um negócio às vezes consciente, tá? Isso pode ser com qualquer coisa. Pessoas que nasceram no dia 1 de abril, pessoas que nasceram lá no último mês do ano, pessoas que têm olho de cor diferente, pessoas que têm altura de 1,80, pessoas que têm não sei o quê, qualquer tipo de grupo. Nossa cabeça interpreta pessoas que estão no nosso grupo melhor, mais favoravelmente que as outras. Isso é muito, muito, muito importante, porque se você
tem um viés para as pessoas do teu grupo, você não age tão racionalmente assim, em todo momento. Então você às vezes vai irracionalmente agir contra pessoas que às vezes não mereciam aquilo, porque elas não fazem parte do teu grupo. Nações, estados, cidades, língua, questões linguísticas, questões dialéticas, o dialeto que uma pessoa fala, digamos assim. Todas são questões que você pode colocar como dentro de grupos e gostar ou não da pessoa, né? Quão forte esse efeito é? Eu lembro que eu li uma vez acho que era uma dissertação, li um texto lá de um acadêmico, falando sobre pessoas narcisistas. E eu gosto muito desse exemplo, porque ele me marcou bastante, assim, eu tava lendo, né? Deixa eu fazer, vou explicar o experimento que fica um pouco mais fácil. Pegar a pessoa narcisista e ele tinha que escrever um texto e a outra tinha que revisar o texto. Uma outra pessoa tinha que revisar esse texto da pessoa narcisista. Essa pessoa, ela é uma pessoa escolhida lá pelos pesquisadores e tal, e o narcisista nem sabia quem era. A única coisa que eles falavam era se a data de aniversário da pessoa narcisista era ou não a mesma. Eles fingiam, eles falsificavam a informação, eles não estavam nem aí com isso. Eles queriam saber, assim, o quanto que essa informação simples e, de certa forma, banal, influencia na interpretação que o narcisista tem. Então, ó, o narcisista ele tem o seu texto corrigido por uma pessoa. Aí os pesquisadores falam, metade dos narcisistas eles falam que a data de aniversário é a mesma, e a outra metade eles não falam nada. Essa pessoa que validou o texto, ela vai dar o review dela, ela vai escrever lá o que ela achou do trabalho narcisista, do texto. As pessoas narcisistas que têm a mesma, que supostamente tiveram a mesma data de aniversário do que o avaliador, a pessoa que estava avaliando, elas recebiam a crítica de forma mais aberta. Elas eram mais receptivas às críticas, elas consideravam como mais justo, digamos assim. As pessoas narcisistas que só tiveram seu texto avaliado não aceitavam, digamos assim, o resultado, não aceitavam a resposta, não aceitavam o que elas obtiveram. Então, um negócio tão banal quanto ter a mesma data de aniversário consegue influenciar muito na interpretação que uma pessoa narcisista tem quando ela é julgada por outro, digamos assim. Isso não é uma pessoa narcisista, tá? Imagina as pessoas que não são, né? O quanto que isso deveria influenciar, o quanto que isso nos influencia. E isso é de um negócio simples como ter a mesma data de aniversário. Imagina questões mais fundamentais que você tem em ideologias, como por exemplo lá no socialismo você tem os ricos e pobres, o quanto que uma pessoa que se identifica na classe trabalhadora, digamos assim, vai se ver favoravelmente contra outro grupo, tá? A questão de tribo é muito, muito, muito importante. Ela, ela é puxada com tudo quanto pelo menos coisa política que eu consigo ver. Você sempre tem essa questão de criar esse grupo contra o outro, criar esse grupo aqui contra o outro. Desde bandeiras, cores, comportamentos, frases, falas, gestos, qualquer coisa que você consiga identificar quem é do teu grupo e quem não é, você olha mais favoravelmente as pessoas do seu grupo, tá? Indivíduos do seu grupo. No extremo, você tem coisas como nós somos seres humanos, os outros são animais, então não tem problema a gente agir dessa maneira porque os outros são só animais, os outros não prestam, tá? Esse seria, assim, o extremo dessa questão tribal, digamos assim. Desse fenômeno que a gente aprende, desse viés de favorável e desfavorável. Seria mais ou menos isso na questão do extremo, tá? Então, tomar cuidado. Isso acontece com a gente. Não é algo que a gente conscientemente faz às vezes, mas tá na nossa cabeça. Só tomar cuidado. Nossa, eu nem comentei ainda sobre as religiões, mas também religião entra aqui, tá? Nesse fenômeno. Então, pessoas da minha religião, pessoas fora da minha religião, eu sou favorável às pessoas da minha religião. Seria também, ele entra. O autor ele fala sobre a questão de receber, né? Receber alguma coisa, receber um objeto, um presente, algo. A gente se sente meio que forçado na obrigação de ser recíproco com outra pessoa, tá? E esse aqui é um experimento legal. Quando eu vi ele pela primeira vez, achei bem, bem divertidinho. Que era assim, você tinha duas pessoas sendo pesquisadas, entre aspas. Você tinha a verdadeira pessoa que estava sendo pesquisada, por exemplo, você, e tem eu lá que sou um ator, tô fingindo que tô no pesquisa também. Aí a gente faz lá o teste e tal, não sei o quê. E durante o teste, o pesquisador e eu saímos da sala. Quando a gente volta, o pesquisador traz um refrigerante pra você. E ele te dá o refrigerante. Né? Como se fosse parte do experimento, te dá o refrigerante, me dá o refrigerante, tá tudo certo. No começo, eu fui rude, tá? No começo, eu fui rude no telefone. E você e eu estamos sendo pesquisados. Tem um grupo de pessoas que só o experimento acontece normal, nada de diferente. Tem um grupo em que o outro pescador de verdade, digamos assim, ele te dá um refrigerante e tem
o outro grupo, onde eu te dou refrigerante. São 3 experimentos diferentes. Então, um experimento nada acontece. Um experimento, o outro pesquisador, o pesquisador principal, te dá um refrigerante. E o outro grupo eu te dou refrigerante. Que eu também, entre aspas, estou sendo avaliado. São três tipos de experimentos ali, né? 3 tipos de variações do experimento. Quando o pesquisador dá o refri, eu fui rude no começo com uma pessoa no telefone, e você escutou isso acontecendo. Aí o pesquisador depois ele vai te dar o refrigerante. E você tem que dizer o que você acha de mim. Quando o pesquisador dá o refrigerante, o review teu fica num nível que não é influenciado por nada. Sabe? Você só ganha o refrigerante, nada aconteceu. Quando eu te dou o refrigerante, você me olha de uma maneira mais favorável. Mesmo que eu tenha sido rude no telefone. Né? Eles fizeram esse teste. Sendo rude no telefone, não sendo rude no telefone. Eles fizeram essas variações. O que isso quer dizer? A gente tá lá no experimento, eu e você. Aí eu saio, quando eu volto eu te dou um refrigerante. No fim do experimento, a gente quer medir assim, se esse refrigerante te influencia ou não. Se você me vê de uma maneira mais favorável ou não. Quando chega no fim do experimento, eu finjo que eu tenho um negócio pra te vender ali, um ticket, um negócio, uma rifa lá. E porque eu te dei um refrigerante, você se sente na obrigação de ser recíproco comigo. E aí você vai lá e compra o ticket. Mesmo o valor do ticket lá, da rifa, ser maior do que o do refrigerante. Você tá sendo recíproco, você tá dando mais do que você recebeu. Quando só o pescador te dá o refrigerante, isso não afeta o quanto que você vai comprar de rifas, digamos assim, tá? Então, desculpa se ficou meio confusa a questão do experimento, mas vamos lá. Você estava sendo pesquisado, tinha um experimento onde um pesquisador te dá um refrigerante e a outra variação é que eu te dou o refrigerante. E aí depois eu vendo uma rifa pra você. Se eu te dei o refrigerante antes, você compra mais rifas de mim. Você tem uma tendência maior de comprar rifas. Versus só o outro pesquisador que te deu refrigerante lá, aleatoriamente. A ideia é assim, será que você tá mais satisfeito, consequentemente mais satisfeito biologicamente, assim, você tomou algo ali, e aí você compra mais, gasta mais dinheiro? A pergunta é essa, será que é isso? Aí falam, não é isso porque deram refrigerante ou não dá refrigerante é indiferente. Só se quem tá ali vendendo a rifa te der refrigerante antes. Então eu te dei a rifa, isso te influencia. E quanto que ele influencia? Mais do que você recebeu. Então você vai gastar um valor maior do que você recebeu inicialmente. Quando que isso aqui é usado? Quando que isso aqui pode ser usado, por exemplo? Você entra lá num consultório, você entra numa clínica, você entra alguma coisa de construção, uma sala de vendas, uma sala comercial, e a pessoa que está te vendendo algo, ela te dá um docinho, uma balinha, um chocolatinho, ela te dá um agrado, digamos assim, te dá um presentinho, ela te dá algo. Aquele agrado, na sua cabeça, fundamentalmente, inconscientemente, você tenta ser mais recíproco com essa pessoa. Porque a pessoa te fez um favor, ela te deu algo, e ela abriu mão de algo pra te dar, totalmente de graça, e posteriormente ela vai fazer um pedido pra você, digamos assim, mas você não sabe desse posterior. Isso funciona também com elogios, como a gente comentou ali antes, né? Eu te dou um elogio, você me vê uma maneira mais favorável. Mas também funciona com presentes, com coisas que você ganha. Então, dar um presente é também você fundamentalmente está induzindo a pessoa a te olhar com olhos melhores e te dar algo no futuro. Mesmo que seja de valor maior, né? Isso é quase que uma obrigação na nossa cabeça de ser recíproco. Então, eu achei esse experimento bem legal, tá? Só toma cuidado aí como que isso te afeta, como que conseguem usar isso contra você, como que as pessoas te dão algo para depois te pedir algo maior, ou equivalente, ou sei lá. Só tomar cuidado com isso, tá? Mas é algo que acontece. O autor ele fala sobre questões gratuitas. Como que se utilizam de coisas gratuitas para te manipular. Isso aqui, eu não sei se é uma questão de terminologia ou o que ele ativa na nossa cabeça, tá? Qual que é a ideia? Se uma empresa te dá algo gratuito ou ela te dá um desconto, por exemplo assim, você compra o produto, você tem o frete gratuito. Ou você compra o produto e você tem desconto equivalente ao frete. Tá? Seria mais ou menos equivalente. No fim das contas, monetariamente seria a mesma coisa, só que os termos usados, como que isso se mostra pra você, te influencia. E é claro, o gratuito te influencia, muda a tua cabeça de um jeito que você olha com outros olhos aquilo ali, digamos. Ele ativa o uso da palavra gratuito, ganhar algo de graça, né? Obter sem custo, digamos assim. Ele é
é um negócio que provoca uma certa irracionalidade na gente. Então você vê lá, é gratuito, quero. Gratuito, você vê a palavra gratuito, aquilo te traz algo diferente. Mesmo que você não perceba, digamos assim. Ele é usado por empresas, definitivamente, né? Empresa com frete gratuito, com brindes, vem isso aqui junto, vem esse outro produtinho aqui gratuito, né? Usa a palavra gratuito e tal. Você tá pagando pelo produto, não tem como. Alguém tá pagando isso, né? De algum jeito você tá pagando, então não é gratuito. Mas usam a palavra, mudam como que tá sendo feita a cobrança e tudo mais pra te dar um negócio e fundamentalmente conseguir mais clientes, né? Governos também fazem isso. Porque nós vamos dar isso aqui de graça. Porque nós vamos dar isso aqui de graça. Esse serviço é de graça, esse produto é de graça, de graça. A palavra de graça provoca o grau de irracionalidade na gente. Então, toma muito cuidado aí, você que fica por dentro dessas coisas do governo e tal. Quando o governo usa a palavra gratuito, tá chamando o efeito da irracionalidade na nossa cabeça. Não estamos aqui para discutir sobre como que isso é feito ou por que fazem, não sei o que lá, de forma mais profunda, digamos assim. Nem da moralidade dessas coisas, mas enfim. Saibam que o uso da palavra, não só a palavra, mas o que ela representa, gratuito, de graça, é algo que puxa uma certa irracionalidade na nossa cabeça. E pensar nesses termos tem que ser mais frio para pensar nisso aqui. Pra você conseguir realmente analisar o que é gratuito, o que não é, como que tá sendo pago, como que não tá, quem tá perdendo, quem não tá, quem que tá arcando com o custo, quem não tá. A irracionalidade é um negócio importante. E usam esse termo, esse conceito, essa palavra, para nos induzir, digamos assim. Só cuidado, só um cuidado aí. Existe a venda do valor intangível, que o autor comenta, tá? O valor intangível é aquilo que não se manifesta materialmente, né? Intangível, você não segura, não toca, não sente, né? A ideia fundamental aqui é o seguinte: mudar as coisas fisicamente é caro. Fazer uma transformação, um projeto, indústria, não sei o quê, isso aqui é caro. Se a gente conseguir mudar a percepção da pessoa, a gente consegue agregar mais valor nisso aqui e vender mais caro. Essa é a ideia. Então, mudar a realidade é difícil, é caro. Mudar a percepção pode sair mais barato. Então, existe esse nicho, digamos assim, de manipulação da percepção para que aumentem o custo de algo, o valor, o preço e tudo mais. Acho que o custo aqui seria a palavra errada, aumentar o valor. Por exemplo, artigos de luxo, eles entram muito nessa questão. Então, um artigo de luxo, materialmente falando, às vezes ele não tem o melhor do mercado. Às vezes pode ser bom, mas às vezes não é o melhor do mercado. Só que o custo proporcional a essa qualidade não é um negócio assim linear. Tem um produto que custa o dobro, consequentemente a matéria-prima custa o dobro, consequentemente o produto vai custar o dobro. Não, é um negócio assim, história, 10, 20 vezes o valor que seria o esperado para custar. Artigos de luxo, roupas, utensílios, coisas de luxo assim, no maneira geral, eles têm essa questão da marca por detrás, um valor intangível. Isso aqui você provavelmente já ouviu em outros lugares. Isso aqui não é algo novo. Só saiba que essas coisas intangíveis, elas estão por aí, elas acontecem, elas provocam uma certa racionalidade na nossa cabeça. Elas provocam lá o intenso desejo por algo, né? A tal da luxúria, digamos assim. Como está definido nesse capítulo do livro, pelo menos. Porque agora você está olhando algo que tem muito mais valor, você está desejando aquele algo porque tem mais valor, ou porque ele se manifesta de maneira diferente, a percepção que você tem da realidade é diferente. Isso aqui vale muito mais, eu estou dando um valor nisso aqui muito mais do que ele realmente é. Por questões de marketing, propaganda ou qualquer outra coisa ali. Aumento do desejo, porque tem um desejo maior, você consegue cobrar mais, porque as pessoas estão desejando mais, digamos assim, né? Nessa relação. Como que a empresa ela se posiciona no mercado é um negócio que influencia, então algo de luxo se posiciona no mercado como algo de luxo, portanto ele é de luxo, logo vale mais, digamos assim. Como a empresa se manifesta no mercado influencia. Apelo à emoção, né? Vamos usar não a racionalidade da pessoa, mas vamos tentar trazer emoções para essa pessoa. Por isso que algumas propagandas se apresentam assim: imagine ser, esse aqui é o estilo de vida que você pode ter, olha, isso aqui acontece. Então, eu vejo isso bastante em propaganda de carro. Eu acho que eu já comentei isso antes, mas propaganda de carro isso acontece bastante. Eles te mostram um estilo de vida, não necessariamente só o produto, eles te mostram um estilo de vida. E aí eles meio que estão vendendo a ideia do estilo de vida, trazer essa emoção assim pra você, né? Uma nostalgia que nunca aconteceu, digamos. Tem o autor também dá exemplo de serviços de subscrição, né? Um negócio que você paga mensal pra poder consumir, sendo que tem um alternativo de graça.
Então, existem alternativas de graça, só que existem os pagos. E aí, por que o pessoal ainda paga, sendo que tem o de graça? Porque coisas de subscrição as pessoas dão um valor um pouco maior do que coisas de graça, digamos assim. Por que fazem esse pensamento? Bom, se eu tenho que pagar pra usar isso aqui, pra consumir esse negócio mensalmente, então ele vale mais do que o gratuito. Vou comprar. Entende? Não é uma questão assim. Estão comprando porque tem um preço. Se não tivesse preço, não comprariam. É meio estranho. Você poderia oferecer isso de graça ou com preço. Dos que vão comprar porque tem o preço. Porque vai falar assim: não, tem um preço, então se tem um preço aqui pra eu poder usar de maior qualidade. O outro não tem preço, o outro deve ser de menor qualidade. Eu quero um negócio de qualidade, então vou pagar. Tá? É bem interessante como essas coisas funcionam. E o serviço pode ser exatamente a mesma coisa, mas, enfim. Dão uma percepção maior, um negócio intangível maior ali, uma concepção maior. E as pessoas vão lá e compram. Tem mercado pra tudo, digamos assim. Né? Esse outro ponto aqui que o autor fala, isso que me chamou a atenção, porque assim, fazem um pedido pra você para que você os veja de uma maneira melhor. E ele dá o efeito do Benjamin, se não me engano. Benjamin Franklin, é o efeito dele. O que aconteceu? Tinha um cara lá que não gostava do Benjamin. Do Benjamin Franklin. Não gostava muito dele. Eles meio que debateram lá na política, lá no Senado, não sei onde que era. Acho que eles chamam de casa, The House. Casa dos Senadores, provavelmente, algo do tipo. Enfim. Tinha um cara lá que não gostava dele. E ele fez um pedido. Ele falou assim: ó, me empresta aquele livro lá que você tem. Daqui uma semana eu te devolvo. E o cara foi lá e emprestou. Depois que ele emprestou, o que nunca tinha acontecido, aquele homem que emprestou o livro veio até ele pra conversar. E batendo um papo, eles tiveram um diálogo. De maneira tudo civilizada, respeitada e tudo mais. Eles meio que viraram amigo. Eles viraram amigo até o dia que o cara morreu. Eles eram amigo, amigaços, digamos assim. Por que que aquela pessoa, aquele cara que não gostava do Benjamin, passou a gostar dele depois que ele emprestou o livro para o Benjamin? Então, é como se você não gostasse de uma pessoa, você empresta o livro pra pessoa e aí você passa a gostar da pessoa. Por que que existe isso? É um fenômeno que o pessoal comentou aqui sobre o livro, no livro, né? Por que que você pedir algo pra uma pessoa que você não gosta, emprestado, faz com que a pessoa não gosta de você? Por que você pedir algo pra essa pessoa faz a pessoa gostar de você? A explicação que o livro comentou é a seguinte: que quando o Benjamin pediu emprestado o livro pra uma pessoa que não gostava dele, aquele cara que não gostava do Benjamin, ele teve que resolver a dissonância cognitiva. Falou assim: tá, ele tá me pedindo o livro, eu vou, com grau de respeito aqui, eu vou emprestar o livro pra ele. Né, ele me pediu um livro e tudo mais, comentou tudo certinho. Só que assim, eu não gosto do Benjamin, mas o Benjamin tem um interesse que nem eu, mais ou menos. Então ele se interessa pelos mesmos livros que eu, ele tem um certo interesse comum. Então, tá, eu não gosto do Benjamin, mas a gente tá tendo um diálogo, a gente tá tendo uma conversa, a gente tá. Né, ele gosta de algo que eu também gosto, a gente faz parte do mesmo grupo, fundamentalmente, de certa maneira. Então eu gosto mais do Benjamin agora. Isso aqui não é um pensamento racional que estava acontecendo na cabeça do homem que emprestou o livro. Isso aqui é algo que acontece no subconsciente, digamos assim. Porque agora que você tem que resolver isso. Você tá fazendo um bem, digamos assim, pra uma pessoa que você não gosta. Então você meio que gosta dessa pessoa. Você não odeia ela tanto assim, tá? Isso aqui é interessante. Porque causa uma confusão no cérebro da pessoa. Causa uma confusão lá no fundo, digamos assim. Você não gosta da pessoa, você empresta algo pra ela, e aí na tua cabeça fala: tá, eu não gosto da pessoa, mas eu tô emprestando algo pra ela, a pessoa me devolveu tudo certinho e tal, então eu não gosto. Eu gosto dessa pessoa, na verdade, porque eu emprestei algo pra ela. Porque se eu não gostasse dela, eu não emprestaria. É aquela divergência, aquela dissonância cognitiva que você passa a gostar da pessoa porque você emprestou. É o efeito do Benjamin, isso aqui. Então, como que isso te afeta? Não sei, tá? Não tenho ideia. Então, se alguém que você não gosta tá te pedindo algo emprestado, cuidado. Talvez você vai passar a gostar dela, que não é algo tão ruim, eu acho. Não sei. Você também pode usar isso nos outros, né? Então, você sabe que a pessoa não gosta de você, você faz a mesma coisa, empréstimo e tudo mais, e talvez a pessoa seja mais legal com você no futuro, quem sabe. Mas ainda é um feito interessante. Eu esperaria talvez o contrário, né? Ou que não mudaria nada. Enfim. O autor ele comenta lá sobre o efeito da terceira pessoa. Mais pro finzinho do capítulo já, né?
E esse aqui é um efeito que eu quis trazer, assim, com um ponto separado dos outros. Não só comentar por cima, mas dar um pouco mais de ênfase nesse ponto aqui. Que eu comentei bastante sobre coisas que te afetam. Coisas que afetam você na tua cabeça, fundamentalmente, no subconsciente. Usei esses termos, assim. E talvez durante o episódio você falou, não, mas eu sou melhor do que isso não me afeta. Eu percebo as coisas, agora que eu sei isso não vai me afetar e tudo mais, né? Qual que é o efeito da terceira pessoa? O efeito da terceira pessoa é que a gente tende a desvalorizar coisas quando fala assim, isso aqui afeta todo mundo. Então, bom, eu não sou todo mundo, isso aqui me afeta menos que os outros. É um desnível, de novo, um desnível. Eu acredito que esse fenômeno afeta mais os outros do que ele me afeta. É o efeito da terceira pessoa. Então, eu vi o fenômeno, né? Eu entendi lá que a gente tem a questão da tribalidade. Não, mas isso aqui não me afeta, né? Não, eu não tenho esse viés com os meus grupos. Isso aqui afeta os outros. Os outros eu vejo, os outros acontecem. Em mim, nem tanto. No mim, eu sou melhor que isso. Isso é um efeito, é um efeito da terceira pessoa, né? Tem um pouco mais de explicação sobre esse efeito, o autor não fala muito, mas essas coisas acontecem na nossa cabeça. A gente desvaloriza o quanto que algo realmente nos afeta. E a gente supervaloriza, digamos assim, o quanto que afeta os outros. Então toma cuidado. Durante todos os episódios que a gente fez vários pontos de fenômenos e comportamentos que o ser humano vai apresentando, talvez isso tenha ficado na tua cabeça. Não, mas isso não me afeta tanto. E talvez isso seja o teu viés, talvez isso aqui seja o efeito da terceira pessoa sendo aplicado em você, digamos assim. Talvez você esteja sofrendo do efeito da terceira pessoa. Então, assim, existe um efeito, um fenômeno, algo que o ser humano apresenta, que a gente desvaloriza o quanto que algo nos afeta. A gente subestima o quanto que algo está nos afetando. E superestima o quanto que afeta os outros. Enfim, esse aqui é o episódio da luxúria. Vamos só fazer um resumão, assim, tá? Lembra que as pessoas te lisonjeiam falsamente ou por querer e tudo mais, e isso afeta como você vê as pessoas. Então, um elogio realmente afeta a percepção da pessoa para contigo, de uma maneira mais favorável, né? Nós não gostamos muito das pessoas que são perfeitas, mas as pessoas que demonstram certa humanidade, algo mais próximo da gente, a gente tende a gostar mais delas. Só que se uma pessoa comete erros e uma pessoa já é ruim, isso piora a situação dela, né? Se a pessoa é muito perfeita e comete erro, isso melhora pra como que a gente percebe ela. Se a pessoa é muito ruim e ela comete erros, piora ainda mais a nossa percepção para essa pessoa. Então é um efeito que potencializa o que nós somos, digamos assim. A percepção que os outros têm de nós. As pessoas conseguem induzir tuas respostas, o teu entendimento de um determinado assunto por perguntas. Então, fazem pergunta para você já com um viés ali no meio. Toda pergunta você pode colocar assim na sua cabeça. Não vou dizer que isso é verdade, mas toda pergunta tem um viés, tá? Então, se as perguntas que estão me fazendo têm viés, qual que é o viés aqui, como que estão tentando manipular ou não. Só para você ter uma noção, uma ideia, né? A questão das tribos, a gente fazem tribo na gente, a gente considera mais as pessoas da nossa tribo do que os outros, e a gente supervaloriza quem está na nossa tribo e desvaloriza, digamos assim, quem está na outra. Desde coisas simples, banais, quanto coisas mais complexas, mas que nos afetam mais. A gente, toda vez que recebe algo, a gente tenta ser recíproco. Então, recebi algo, eu quero ser recíproco com outra pessoa. A palavra gratuita nos afeta muito. A concepção de algo de graça nos afeta, nos induz a um comportamento. Às vezes, de certa forma, irracional, mas, enfim. Existe a venda do valor intangível, coisas que não se materializam, mas é só percepção. A percepção que você tem de algo é importante. E você dá mais valor naquilo que você, né, percebe como sendo de maior valor, coisas de luxo, por exemplo. E tem como você ser imune a isso, né? Então, eu não dou valor a coisas de luxo. Então, você consegue meio que ser imunizado disso, mas é algo que tá na nossa cabeça. Que nos induzem para. Pessoas te fazem pedidos para que você os veja de uma maneira melhor. A pessoa te dá um presente, faz um pedido pra você, me dá isso, me empresta o livro e tudo mais. E, é claro, o cuidado com a terceira pessoa que você tem que ter. Né? Então, o efeito da terceira pessoa. O efeito da terceira pessoa que te afeta, toma cuidado. Esses fenômenos, eles nos afetam, e o efeito da terceira pessoa, ele é real. Então, cuidado. Esse aqui foi o episódio da Luxúria, espero que você tenha gostado. A gente ainda tem mais um episódio sobre esse livro pra poder comentar, né? Que acho que é a Ganância. Então, fique por dentro. Se inscreva no canal se você gostou e achou que isso foi valioso pra você, compartilhe, né? Por que não?
Muito obrigado e nos vemos na próxima.